Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos. Hoje pessoal, como eu sei que tem bastante gente que acompanha o Fábrica que é educador, que é professor, então eu vou dar algumas dicas para você que quer usar um jogo como material pedagógico para usar em sala de aula. Usar um jogo para trabalhar com os alunos. Então eu vou dar 5 dicas para você, tem recomendações, né, para que você cuide na aplicação desse jogo, para que você tenha o melhor resultado, né? E até você que é aluno também, que quer que o professor use esse tipo de jogo em sala de aula, repasse esse vídeo também, que pode ser uma oportunidade de você ter uma aula aí diferente, dinâmica e bacana. Para sair daquele método tradicional que revemos e convenhamos, é bem do chato, né? Bem, a primeira dica que eu dou sobre quem quer aplicar jogos em sala de aula, seja jogo digital ou analógico, né, tanto faz, conheça o universo dos jogos. Quando eu falo de conhecer o universo dos jogos, não é assim, conhecer todos os jogos, mas é conhecer um pouco, né? Ter uma intimidade com esse tipo de ferramenta, né? Com esse tipo de entretenimento, e também conhecer a cultura dos jogos também, né? A cultura que envolve, essa cultura meio geek, meio nerd que envolve. Porque isso vai ser fundamental quando alguém falar que está upando o seu personagem, você saber o que é upar, que linguagem é essa, né? Então isso é importante, você ter esse domínio sobre o universo dos jogos. Porque daí você vai entender melhor o que o aluno está se falando, aquele jogo que ele está falando e tudo mais. A segunda dica que eu dou para você também é assim, conheça bem o jogo que você vai aplicar. Isso vale para qualquer recurso didático que tu vai usar em sala de aula. Se tu vai passar um filme para o seu aluno, você vai assistir esse filme, você vai fazer uma análise dele, você vai ver em que contexto da aula que tu vai usar. Porque às vezes não vai passar o filme inteiro para o aluno, vai passar só um pedaço que é mais interessante. Às vezes tu passa todo porque é pertinente tudo, mas às vezes não é tudo. E às vezes no jogo é a mesma coisa. Tem que avaliar se ele é pertinente para a tua aula, como é que tu vai aplicar ele em sala de aula. E tu tem que saber tudo que ele oferece e quais são as fases dele que o compõem, para não chegar lá e jogar ele simplesmente no computador, não saber para que ele está usando e aí acabar e o aluno jogou e tá, e qual foi a relação que a gente viu aqui, né, com a aula em si. Então é necessário a gente conhecer bem o jogo que vai ser aplicado. A outra questão, outra terceira dica que eu dou, gente, é avalie a viabilidade desse jogo ser aplicado em ambientes de aula, tá? Então verifique a questão técnica, por exemplo, tem esse jogo na internet, ok, a banda lá da internet vai suportar, né, esse jogo para jogar, funciona só em Windows, tá, mas a escola pública é tudo Linux e vai funcionar esse jogo? Ele é só para mobile, será que todos os alunos vão ter mobile? Será que, por exemplo, aqui em Santa Catarina tem uma lei estadual que proíbe o uso de celulares em sala de aula. Se o professor usar um celular em sala de aula com os alunos, mesmo com uma proposta pedagógica, pode ser que ele seja penalizado. Então todas essas questões, gente, tem que ser avaliadas. Outra questão também, né, gente, quanto tempo vai precisar para aplicar esse jogo, né? Tem que ser avaliada essa viabilidade, qual o momento da aula que vai ser aplicado esse jogo. Outra questão também é conhecer o público que vai ser aplicado. Então tudo isso impacta na viabilidade de aplicar esse jogo em sala de aula, e tudo isso tem que ser feito para que você não aplique, chega lá na hora e daí não vai rodar o jogo e não sei o que, e às vezes fez um investimento alto comprando esses jogos para depois ter um dinheiro jogado no lixo. Ou muitas vezes, como já aconteceu, né, de darem tablets e tudo para as escolas, depois o professor não recebeu uma capacitação para isso, e aí fica lá jogado no armário, pegando pó. Então tem que tomar esse cuidado, né, para que o jogo seja usado de fato e seja aproveitado. Outra questão também, gente, é a preocupação com a metodologia. Então, pensar como que tu vai inserir esse jogo dentro, como é que tu vai conduzir o aluno dentro daquele jogo, para o que você quer, porque às vezes tu joga um aluno num jogo com muito mundo aberto e tu tem que direcionar ele, dar um direcionamento para ele, para que ele possa atingir o objetivo que você quer especificamente, né? Então tem que ter um roteiro, tem que ter uma noção ali, uma metodologia para você trabalhar esse jogo, porque senão vai ficar uma coisa muito solta e às vezes você não atende o objetivo que você queria. E a outra coisa, gente, que é a última dica que eu dou para você quando for aplicar um jogo em sala de aula, deixa o aluno mais livre também, né? Deixar o aluno explorar um pouco o ambiente, não fica lá o tempo inteiro, vai por ali, vai por aqui, faz aqui, vai cá. Só se ele tem dúvida, acompanha, só muda rumo mesmo se ele está saindo muito do foco da atividade, mas não fique assim, gente, joguem o jogo que depois nós vamos fazer uma atividade que vai valer nota, hein? Isso aí estraga a experiência, tá, do jogador, tá? Ele já vai saber, putz, depois vai vir um trabalho e tal, e daí já modifica a experiência, a pessoa já fica meio tensa e tudo mais. Então é legal assim tu deixar, gente, vamos fazer hoje um jogo diferente, vamos conhecer, deixa eles interagindo, vai guiando e tal,
Mas não fique fazendo essas coisas que depois vamos ter uma prova, depois vamos ter isso e aquilo. Isso aí só estraga a experiência, tá? Isso aí depois sim, se você for fazer uma reflexão e tal, é legal, mas tome esse cuidado. E claro, gente, quando você trabalha jogos também, haja como mediador. Haja como alguém que vai acompanhar o processo, vai fazer algumas orientações, corrigir rumos. Você é mediador, você não vai fazer pro aluno as coisas. O aluno é o agente principal, ele vai fazer a ação, tá? Dentro desse jogo. Então, tem que ter esse foco, tá? Porque senão a experiência de jogos fica meio perdida ali e fica muito a visão do professor e não nem tanto a do aluno. Então é legal a gente também permitir isso e, claro, permitir que eles também troquem experiências entre os estudantes para um ajudar o outro no jogo e tudo mais, porque daí troca saberes, isso é legal também. Certo, gente? Então dei aí 5 dicas de como você aplicar jogos em sala de aula. Tá? Se você tem mais alguma dica, alguma recomendação, alguma dificuldade, também coloca aqui nos comentários pra gente. Dê um like se você gostou, se inscreva no canal, divulgue pro pessoal aí que dá aula, pros alunos também, poder passar isso para professores, que eu acho que é bacana a gente discutir esse aspecto. Tchau, gente, e até o nosso próximo vídeo aqui do Fábrica de Jogos.